E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Gabriel Gontijo e eu quero falar hoje com você sobre língua grande. Esse é um tema maravilhoso. Gente, eu tenho certeza que você não fala mal de ninguém. Eu tenho certeza que você não tem a língua grande. Eu tenho certeza que você é comedido no seu falar, você fala pouco, você não fala demais, você não é daquelas pessoas que gostam de reclamar da vida, não é daquelas pessoas que, sabe, sempre tá falando mal do amiguinho, do amigo ali, daquele irmão, daquela tia, daquela sua mãe, do seu padrasto, do seu pai. Eu sei que isso não é pra você, mas se você conhecer alguma pessoa dessa forma, que tem a língua grande, envie esse vídeo pra ela, fechou? Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos sobre realmente esse tema, língua grande. Eu sei que todos nós carecemos da graça de Deus para esse tema. Por quê? Segundo a Bíblia, a nossa língua ela tem um poder tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. É interessante porque a mesma coisa que você pode... Vamos dizer que a língua é uma árvore. A mesma árvore que você tem tanto para fazer o bem, ela pode fazer o mal. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos para a gente discorrer isso rapidinho e chegar no final, eu acho que vocês vão se acostumar com isso daqui. No final, sempre vão ter alguns passos práticos para vocês, né, durante a semana e ali discorrendo sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Lá em Tiago fala o seguinte: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore a falar e a ficar com raiva. Esse versículo aqui, eu acho ele poderoso, foi um dos primeiros versículos que eu decorei da Bíblia. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore a falar e a ficar com raiva. O que tem a ver com a língua nisso daqui? Bom, quando você fica com raiva, às vezes você fala coisa que não deve, né? Então você precisa controlar o seu corpo. Eu acho interessante, gente, porque assim, a Bíblia fala que é melhor você escutar. Eu já ouvi de alguma pessoa, não sei aonde, que ele fala o seguinte: nós temos 2 ouvidos, 2 olhos. Ou seja, para escutarmos mais, olharmos mais as situações, as circunstâncias e falarmos menos, que só temos uma. Isso é uma analogia que, de certo modo, faz algum sentido. Quantas vezes nós não erramos e pecamos até pelo nosso falar demais, pelo nosso erro de falar demais? Eu sou uma pessoa muito falante, eu converso demais. E hoje eu sou muito mais comedido ao falar. Por quê? Porque eu tenho a convicção que anos atrás, quando eu era adolescente, quando eu tinha acabado de casar, eu era uma pessoa que, sabe, empolgada, aquela pessoa empolgada que, meu Deus, eu preciso contar isso, eu preciso falar isso pra pessoa, e aí vai na conversa, vai falando, e de repente você fala o que tu deve falar. Você fala aquela informação que não precisava falar. Você fala algo específico da sua vida para uma pessoa que você não precisava falar aquilo para ela. Então, cada um esteja pronto para ouvir. Escute bem. Você vai sentar numa roda de conversa? Escute, né? Chega lá, se apresenta, conversa, faz o seu networking ali. Mas escute. Demore a falar. Para você o quê? Fazer a leitura do seu ambiente. Fazer a leitura de onde você está. Será que eu devo falar isso? Será que eu devo fazer isso? Então, a melhor forma para você comunicar é fazer perguntas. Sempre, irmãos, tenham essa característica na vida de vocês. Façam perguntas. A pergunta é muito poderosa, porque você vai fazer com que a outra pessoa fale mais. E dentro daquela fala, você pode comunicar e às vezes gerar até mesmo uma comunicação muito mais assertiva com aquela pessoa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, que você possa escutar mais, que você demore a falar e que você possa evitar de ficar com raiva. Mesmo em uma discussão ali, quantas vezes numa discussão você quer falar, você quer ter razão, você quer ser aquela pessoa que eu vou ganhar essa discussão. Não, não, não. Você tem que ser a pessoa que vai escutar, vai demorar a ficar com raiva e vai ser ponderado, tá? Provérbios 18, 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios. Eu até abordei um pouquinho desse versículo aqui no nosso primeiro ponto, mas agora eu quero discorrer mais um pouco sobre isso. A língua tem o quê? Repete comigo assim, ó. Poder. Poder para quê? Construir ou destruir uma vida. Olha,
Quantas oportunidades nós já não tivemos na nossa vida de construir algo poderoso na vida de outras pessoas? Às vezes aquele irmão ali que está do seu lado, ele estava realmente errado em algumas situações e você pegou as suas palavras e chinelou aquele irmão. Não estou dizendo que você não tem que confrontar, mas às vezes as palavras, aquilo que você falou foi duro demais. Aí vem um outro questionamento. O que Jesus faria nessa situação? Ele construiria aquela pessoa para ela falar assim, eu consigo sair dessa situação? Ou ele faria com que aquela pessoa fosse totalmente desiludida, aquela pessoa se sentisse tão mal que falava assim, meu Deus, eu sou uma porcaria. Eu tenho certeza que Jesus, assim como aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus apenas falou, vai e não peques mais. Cadê aquelas pessoas que estavam te julgando? Vai e não peque mais. Jesus, ele construiu uma imagem. Qual a imagem? De que ela era amada por ele. Então nós devemos ser essas pessoas na vida dos outros. Construir essa identidade. Qual identidade? A identidade de que os outros são maiores do que nós mesmos, assim como fala, se eu não me engano, em Filipenses. Vou colocar aqui. E dessa forma nós podemos construir a identidade de filhos amados de Deus, que as pessoas são amadas por Deus. Nós nunca devemos, de certa forma, destruir a credibilidade daquela pessoa. Nós devemos sempre alavancar a vida íntima de relacionamento que aquela pessoa possa ter com Jesus, tá? Quem usa bem as suas palavras, isso aqui é uma afirmação. Quem usa bem receberá benefícios. Quais benefícios você pode receber de usar bem as suas palavras? Bom, vamos pensar aqui. Você pode, às vezes, não cair em uma armadilha, se você for um empreendedor, de receber um processo, mas sim de receber um abraço. Porque aquela pessoa achou tão bom o que você falou para ela, a forma que você corrigiu ela, que ela falou assim, nossa, esse homem aqui, essa mulher aqui, ele é diferente. Então, segundo ponto, use bem as suas palavras. Vamos recapitular aqui, rapidinho. Primeiro ponto, escute mais e demore a falar. Segundo ponto, use bem as suas palavras. Quando for falar, use bem elas. Isso está em Provérbios. Agora o terceiro ponto, o terceiro versículo aqui. Salmos 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Oh, que poderoso isso aqui. Eu tenho certeza que na igreja não existe fofoca, não é mesmo? Na igreja é o lugar que não existe fofoca. Nossa, se tem um lugar que não tem, é na igreja. Certo ou errado? Errado. É o lugar que mais tem. É o lugar que as pessoas mais falam mal uma das outras, que mais se comparam uma com as outras. E aí fica o meu questionamento. Se nós que somos cristãos estamos agindo dessa forma, quem não é e vê uma conduta dessa, o que eles vão pensar? O que eles já pensam sobre essa situação? Porque, meus irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Isso é feio. E eu falo por mim. Quantas vezes não caí nesse erro, nesse engano? E assim, eu preciso ser sincero com vocês, porque você também precisa ser sincero com você. Quantas vezes você já falou mal do seu irmão? Quantas vezes você foi falso? Acabou de falar do irmão aqui? Mal. Aí ele chega. Ô, meu amigo, tudo bem? Como é que se... Puxa vida. Vamos ser sinceros, galera. Vamos agir com sinceridade. Vamos ser assim como Jesus. Jesus, ele era bonzinho? Jesus era bom, mas não era bonzinho. Quantas vezes ele não confrontou os fariseus? Quantas vezes ele falava assim, vocês, raças de víbora, sepulcros caiados. Olha o ponto. Jesus, ele queria ser modesto naquilo que ele estava falando? Ele estava usando bem suas palavras? Tava. Por quê? Ele estava sendo sincero com uma atitude errada de uma pessoa. Mas perceba, mesmo ele sendo sincero dessa forma, não faltava amor naquilo que ele estava falando. Não faltava. Jesus é bom o tempo inteiro. Então, quando você for falar verdades,
e eu considero que você que está sendo falso com o irmão que está do seu lado e fingido, fale o que você não gosta nele. Chama ele para conversar, chama para tomar um café e vai começando a falar aos poucos. Fala, irmão, tem certa coisa que aconteceu tal dia, que eu não gostei. Essa atitude foi ruim para mim. Teve certa vez que eu tive que fazer isso com um certo irmão, que ele fez algo que eu não gostei de forma alguma, e eu fiquei remoendo isso por muito tempo, por anos. Até que um dia eu o encontrei. Encontrei uma outra cidade, inclusive. E quando eu encontrei esse irmão, eu falei assim, cara, vou deixar isso pra depois não. E falei. Sabe qual que foi a reação dele? Eu não sabia. Me desculpa. Ele nem sabia. Eu tava carregando aquela pessoa, mas ele nem sabia o que ele tinha feito. Entendeu? Por mais que pudesse ser óbvio, a pessoa às vezes não se interessa, não se importa. Aquilo ali é só mais alguma coisa na vida dela. Então, se você tiver com falta sobre alguém, não em falta, né? Mas se você tiver ali com raiva de uma atitude de uma pessoa, converse com esse irmão. E às vezes esse irmão vai mostrar pra você que quem tá errado é você. Isso pode acontecer. Porque às vezes o você estar ferido é porque você só tá sendo uma vítima. É porque apenas você tá se doendo demais, tá? Então, seja essa pessoa sincera. Porque se você nesse ano aí de 2025 quer ser uma pessoa melhor, primeiro passo, sinceridade. Com você e com o outro. E se você conversar com ele e você perceber que realmente o irmão tá certo, fala assim, obrigado. Obrigado por isso. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde, porque Jesus ele não era falso e ele não falava mal de ninguém. Evite falar mal das pessoas. E evite, principalmente, ser falso. Eu acho que entre falar mal e ser falso é muito pior. Ser falso é como se você tivesse duas caras. Como se você tivesse duas características, duas pessoas diferentes. Uma na frente das pessoas e outra fora. Isso é horrível e ridículo, tá? Tiago 3:2. Olha só, para você que se considera aí muito bom, Tiago 3:2 já começa o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Não está falando aqui alguns, mas está falando todos. Todos nós tropeçamos de alguma maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu tenho certeza que você já errou aqui. Certeza que você já errou na sua língua. Sua língua muitas vezes foi grande demais. Você falou os seus planos, falou os seus sonhos, falou daquela pessoa, ou engrandeceu, ou colocou essa pessoa lá no chão, mas você não teve essa capacidade de guardar a sua língua. Você não teve essa capacidade de não tropeçar no seu falar. Então, comece esse mês aí de janeiro guardando, principalmente, o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarde o seu coração. Guardando o seu coração, a sua língua vai evitar de falar mal de outras pessoas. Se você não for capaz de dominar sua própria língua, se você não for capaz de dominar o seu próprio corpo, se você não for capaz de dominar isso, do que você pode ser capaz? Como que você vai ser mais produtivo? Como que você vai ser mais um profissional melhor? Como que você vai ser uma pessoa melhor? Como você vai ser um marido, uma esposa melhor? Se você não consegue dominar a sua língua, se você não consegue ter um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio. Se você não consegue ter domínio próprio, como que você vai crescer em fé? Eu quero falar para você aqui que nem sabe qual foi a última vez que você orou, mas falar mal dos outros é profissional, é bola de ouro, é o melhor do mundo. Mas e para orar? E para colocar seu joelho no chão? E para se arrepender? Para falar assim, meu Deus, me perdoa, não sou isso que eu penso que eu sou. Chama o Espírito Santo para entrar na sua vida, de verdade. Quantos cristãos hoje em dia não se diz ser cristão, mas são apenas Judas? Irmãos, Judas andou com Jesus 3 anos. E o que ele mudou? O que foi transformado na vida dele? Nada. Você quer ser um desses? Você quer ser uma dessas pessoas que
se diz discípulo, mas não passa de uma pessoa conhecida, de um colega, de alguém que sabe quem é Jesus? Eu tenho certeza que se você um dia experimentou Jesus de verdade, você não está ao lado dele por interesse. Espero que não esteja, como Judas esteve. Mas que você esteja ao lado de Jesus para que ele te transforme. E não que você seja transformado por você mesmo. Tá? Então, esse é meu vídeo de hoje sobre você guardar sua língua, guardar seu coração. E a minha tarefa dessa semana para você é o seguinte, que você possa organizar as pessoas que você fala mal. Quais são as três pessoas que mais você fala mal delas? Depois você pega e fala, por que eu falo mal dessa pessoa? Será que tem como resolver isso? Vai lá e resolva. Sei que é difícil, mas resolva. Comece direito. Depois que você fizer isso, faz uma outra coisa também. Comece a orar mais. Comece a guardar seu coração, tá? Porque isso vai evitar de você falar demais. Então, Deus abençoe, que Jesus possa falar muito com você nesses próximos dias e que você possa ter essas ações práticas de começar a ser uma pessoa melhor. Deus abençoe.